Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É para todo o povo a notícia de grande alegria. Então nós estamos vendo aqui pastores no campo que guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Aonde a ovelha deve haver o pastor, né? Cuidando, protegendo-as, principalmente à noite. O anjo do Senhor veio. Por que principalmente à noite? Porque o inimigo prefere atacar nas trevas, né? Quando ninguém está vendo, né? Ele prefere atacar sorrateiramente, né? Quando há ausência da luz, quando há ausência da palavra, porque a palavra é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. E o anjo do Senhor veio com a glória de Deus, e ele veio informar os pastores da boa nova, né, da boa notícia. Tinha um propósito nisso. Por que os anjos não informaram outras pessoas? Porque é direção de Deus usar as pessoas certas. Deus escolhe pessoas certas para informar, para divulgar boas novas. Imagine, irmãos, se trouxesse boas novas a uma pessoa pessimista, ela ia distorcer tudo na hora que ela fosse divulgar. Numa pessoa indecisa, não, mas não era bem assim, o anjo, não sei se era anjo, tal, ia desacreditar tudo. Ou uma pessoa incrédula, não, isso não é anjo, não. Então Deus escolhe pessoas de fé que possam transmitir a boa nova, a boa notícia, o evangelho, a palavra do Senhor. Por isso escolheu os pastores que cuidavam de ovelhas. E lá no versículo 11 e 12 diz: pois na cidade de Davi, olha a boa nova, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O Senhor não nasceu em nenhuma clínica sofisticada, nem casa de rico. Ele nasceu num estábulo, né? E ali ele estava colocado. A boa nova era que na cidade de Davi, qual a cidade de Davi? Belém, né? Nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. E deu um sinal. O sinal, a revelação que eu estou falando a verdade é que você vai encontrar um menino, né? Vai encontrar um menino envolto em panos e numa manjedoura, né? Num estábulo, né? Muitas vezes Deus, ele dá a direção, principalmente naquela época, porque era uma grande notícia, talvez a melhor notícia de toda a história do universo. O Senhor se fazendo carne e nascendo, né? Nascendo em forma de homem. Então, nós temos que entender que o Senhor estava se cercando de todos os cuidados ao transmitir aquela notícia. Então, nesse caso específico, ele deu uma prova. Os anjos deram uma prova que estava falando a verdade, envolto em panos e no manjedouro. Nem sempre Deus dá uma prova, nem sempre Deus ele dá sinal. Aqueles que pedem sinal a Deus são, desculpe irmãos, mas tem incredulidade, porque a pessoa ela duvida da palavra de Deus e pede um sinal, né? Quando você faz um negócio no mundo aí, que você não conhece a pessoa que você está negociando, né? Você fala, no negócio é negócio, você me dá um sinal aqui que depois a gente fecha o contrato. Mas com Deus não, irmãos. Nós temos que confiar totalmente em Deus, se Ele mostrar sinal ou não. Nós temos que crer na palavra de Deus incondicionalmente, se aparecer sinal ou não. Porque aquela pessoa que espera sinal para acreditar, ela é incrédula. É como Tomé. E o Senhor Jesus, o que ele disse para o Tomé? Mais bem-aventurado aqueles que creram sem ver.
Então não peça sinal para o Senhor, né? Em muitos casos você pede direção para Deus, me dá direção, Senhor, né? Ele vai te dar a direção, me oriente, Senhor. Mas pedir sinal para crer na palavra de Deus, não, irmão. Creia na palavra do Senhor incondicionalmente. Se Ele fizer e se Ele não fizer, creia no Senhor, né? Faça como Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, nós temos que crer no Senhor incondicionalmente, mas nesse caso, era um caso especial. A melhor notícia da história da humanidade era essa, que estava nascendo o Redentor, estava nascendo o Salvador, estava nascendo o Senhor verdadeiro, o Senhor que vinha nos resgatar, pagar a nossa fiança. Que notícia melhor do que essa? Então, irmãos, alguns não estavam acostumados naquela época e por isso veio o sinal. Você vai encontrar um menino envolto em panos, numa manjedoura, e isso é prova que eu falo a verdade. Irmãos, há mais de 2014 anos atrás, o Senhor nasceu. Ele nasceu em carne, nasceu para o mundo. Hoje, o Senhor também nasce. E ele não só nasce no dia 25 de dezembro. O Senhor nasce em todos os lugares, na vida de todas as pessoas que nascem de novo, que nascem em Cristo. Entenda, irmãos, o Senhor, Ele não nasceu em dezembro, né? A palavra de Deus não revela quando Ele nasceu, mas com certeza, pelas características do clima, Ele não nasceu em dezembro. Mas não importa. O que importa é quando o Senhor nasceu para você. O Senhor nasceu no dia que você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida e desceu às águas. É nesse dia, no dia que você aceitou o Senhor como único Senhor e Salvador e desceu às águas, esse foi o dia que Cristo nasceu em você. Então ocorreram dois nascimentos. Nós nascendo em nova criatura, nascendo das águas, e Jesus nascendo no nosso interior. Então, dois nascimentos benditos no dia que nós entregamos a vida ao Senhor. E não é necessariamente 25 de dezembro. Não sei em que mês, em que dia você aceitou Jesus Cristo. Tem pessoas que lembram do dia, que guardam o dia, né? O dia que desceu as águas também, guarda, lembra também? Então, é esse o dia do nascimento do Senhor. Mas o mais importante é que Ele nasceu. E Ele está gerando uma nova criatura em você. Está te transformando agora à luz da palavra de Deus. E não mais daquilo que você achava certo. Não mais daquilo que você foi ensinado até pelo papai, pela mamãe. Ou por uma pessoa influente na sua vida. O que vale agora é o que está escrito. O que está escrito e o que está escrito. Porque a verdade é que os nossos pais, muitos, não conheceram a verdade, não conheceram a palavra, por isso ensinaram aquilo que eles receberam dos seus pais, e passaram para nós. Irmãos, o ensinamento dos pais que concorda com a palavra de Deus, bendito seja, mas aquilo que não concorda, irmão, fica com a palavra do Senhor. Há no nosso país aí uma tradição, irmãos, uma tradição que conflita com a palavra de Deus, né? Então nós temos que às vezes romper com essa tradição e nascer verdadeiramente de novo. Eu sou uma nova criatura agora quem me ensina tudo é o meu Deus através da sua palavra, amém? E no versículo 13 e 14 diz: e no mesmo instante apareceu com anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Glória a Deus. Quando o Senhor nasceu, houve glórias, louvor e festa no céu. Quando o Senhor nasce na vida de alguém, também há comemoração. Deve haver comemoração, porque
Há uma festa no céu, com glórias a Deus, louvores ao Senhor. Quando alguém aceita Jesus e desce as águas, vocês não imaginam, porque não dá para ver, mas há uma festa do céu, uma comemoração no céu. Há um grande louvor, glórias são dadas a Deus por mais aquela vida. É fundamental isso, irmãos, nascer de novo. Quando você nasce de novo, Cristo nasce em você. Não precisa esperar 25 de dezembro, Ele nasce em você quando você nasceu de novo, quando você o aceitou. Porque até então, as pessoas que não aceitam Jesus, que não desceram as águas, até então Cristo está morto para elas. Porque Cristo para elas é uma figura de um quadro, com aquela cara triste, e com sangue escorrendo pela testa, né? Para aquela pessoa, Cristo está na cruz ainda. Para aquelas pessoas, não, Cristo foi uma boa pessoa. Não, Ele não foi uma boa. Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Entendam, irmãos, isso que é fundamental. É que Cristo nasça em nós. Quantos sabem da existência do Senhor, né? E até o que Ele faz, mas procuram um lugar errado, porque veja aqui no versículo 15 e 16, e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, os anjos se recolheram, disseram os pastores uns aos outros, comentaram uns aos outros, vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Deus fez ele saber o que tinha acontecido. E veja o versículo 16, e foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. Irmãos, faça como os pastores, vá aonde estiver o Senhor Jesus, né? Hoje Ele não está em Belém. Aonde está o Senhor hoje? O Senhor está entre os louvores, Ele habita entre os louvores. Ele está onde se reúnem dois ou mais em torno do nome dEle. Ele está na palavra. Ou seja, Ele é a palavra. Porque João 1 diz que no princípio era o verbo. Então entenda, você vai encontrar Jesus Cristo não em Belém. Você vai encontrar Jesus Cristo com certeza na palavra de Deus. Quantos sabem até que o Senhor existe, né? Quantos sabem até que aquilo que o Senhor faz? Não, Jesus faz milagres, mas procuram o Senhor Jesus no lugar errado, né? Procuram numa imagem, se prostram diante de uma imagem, de um quadro qualquer. O Senhor está na sua palavra, Ele está entre os louvores, Ele está onde se reúnem em nome deles, né? O Senhor está lá nos bares, nas baladas, nas boates? Não, porque lá eles não estão reunidos. Ele pode estar porque Ele é onipresente, mas Ele não está, porque Ele está onde há louvor. Se houver louvor lá, se estiverem falando de Jesus, pregando a Jesus, né? Se estiverem meditando na palavra, Ele estará. Mas se não estiver, Ele não estará. Porque Ele respeita, irmãos. Ele respeita o desejo de cada pessoa. Está fazendo a vontade do inimigo, Deus respeita, até que ela se converta um dia, dá oportunidade para ela se converter. Então faça como aqueles pastores. O que diz o texto? E foram apressadamente. Vá depressa, busque o Senhor enquanto se pode achar, como diz Isaías, mas vá depressa. E no versículo 17 ao 20 diz, e vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino, e lhes fora dita, e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria aguardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Irmãos, os pastores cumpriram a sua missão. Esse é um ponto importante, irmãos. Por favor, preste atenção. Por que os pastores foram os primeiros a serem avisados?
porque Deus tinha um propósito para eles. Deus tinha uma missão para eles. Qual era a missão? Divulgar o nascimento do Salvador, divulgar o nascimento do Cristo, do Senhor, né? E eles divulgaram o nascimento do Senhor para muitos, né? Fizeram Jesus nascer para muitos. Os anjos informaram aos pastores para que eles testemunhassem, porque eles tinham credibilidade. Não ia dar a direção para o incrédulo qualquer. Testemunhassem e fizessem Jesus nascer para muitos, divulgando o nascimento do Senhor. Eles fizeram, glorificaram, louvaram e se alegraram com a missão. Louve, glorifique, exalte a Deus por toda a missão que Ele te deu. E uma missão que Ele te deu é: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é uma missão para todos. Você tem uma missão específica, mas essa é genérica, é para todos. Então fale de Jesus. Fale de Jesus. Não precisa levar uma linguagem religiosa, mas fale de Jesus. Glorifique, louve e se alegre com o nascimento do Senhor em cada dia. E divulgue a todos que o Senhor, Ele nasce a cada dia. Porque a cada dia há alguém aceitando o Senhor e descendo as águas. E para essa pessoa, Jesus Cristo está nascendo no seu interior. Então fale de Jesus. Tenha alegria de falar como aqueles pastores lá. Faça Jesus nascer na vida de muitos. E comemore. Irmão, quando você fala de Jesus e alguém é tocado, e depois logo em seguida ela aceita Jesus, e depois logo em seguida ela desce as águas, sabe o que está acontecendo? Você fez nascer Jesus na vida daquela pessoa. Irmãos, nós precisamos fazer nascer Jesus todos os dias, na vida de todas as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, né? Deus, Ele coloca pessoas no nosso caminho para que a gente fale de Jesus, para que a gente fale da palavra de Deus. Então, irmãos, essa é a direção de Deus, essa é a direção do Senhor. E o Senhor fez com que aqueles pastores fizessem nascer a Jesus, levando a notícia. Então é esse o propósito que Deus tem para nós, irmãos. Nós já somos do Senhor, já descemos as águas, já glorificamos. Nós somos hoje os pastores do Senhor. E nós temos que levar a notícia, a boa nova de Jesus Cristo na vida de cada pessoa que Deus colocar no nosso caminho. Então, irmão, faça Jesus nascer. Faça Jesus nascer na vida de muitas pessoas. E comemore, glorifique toda vez que alguém aceitar o Senhor, descer as águas, que Cristo está sendo gerado, está nascendo nela. Entenda, irmãos, o nascimento do Senhor não foi dia 25 de dezembro, nós também não estamos preocupados em saber quando é que foi. Porque nós sabemos que o nascimento do Senhor é quando Ele nasce na vida de cada um, como nasceu na nossa vida. Então faça Jesus nascer na vida de muitas pessoas que te cercam. Fale dele. Porque às vezes Jesus, a pessoa tem um conceito estranho, diferente de Jesus. Mas a verdade está na palavra. Fale de Jesus de acordo com o que está na palavra, né? Faça nascer Jesus na vida de muitos e comemore, como nós vamos comemorar o nascimento do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus agora. Fiquemos em pé, vamos louvar ao Senhor.